Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Olá meus amigos, eu estou de volta, acabei de voltar da Europa, do meu Rhodes European Tour, fui convidado pelo Bayern, pelo Ajax. Stand up for right. É por aí. Mas enfim, estou de volta com muito prazer. Este é o Panorama Tricolor de número 74 e estão comigo aqui os sempre queridos, né, pelas arquibancadas tricolores, Paulo Roberto Andro, Marcos Vinícius Caldeira, o homem do Iron Maiden, reconhecido no meio da galera, e o nosso aqui Blue Eyes, né, agora bem uniformizado, né, para secar o Atlético Mineiro. A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Renato Cláudio Rano. Bom, a gente vai começar aqui dando uma passada por Fluminense e Criciúma, né? O jogo ali, o Fluminense conseguiu fazer 2-1, foi muito importante nesse caminho de vitória, quer dizer, sem derrotas, né, pelo menos do Fluminense. A gente está subindo cada vez mais na tabela. Por favor, Paulo Roberto Andro, como é que foi esse jogo aí? Fala pra gente. Cara, o Fluminense que vem já nessa sequência de últimos resultados no Campeonato Brasileiro, claro, tem oscilações, tem tempos que não rende tão bem, como a gente vai falar a seguir do jogo de sábado passado, mas eu considero a atuação do Criciúma bastante satisfatória, a despeito de algumas deslocadas que a gente tem. A gente tem um zagueiro como o Anderson, que eu não vou ficar aqui fazendo, como é que se diz, não vou ficar cornetando, a gente sabe das limitações técnicas dele, então isso cria alguns problemas, a gente, em decorrência disso, acaba sofrendo gols. Aconteceu nas duas partidas, do Criciúma e contra o Curitiba. Mas a atuação do Fluminense, principalmente no segundo tempo, a atuação de muita garra, de muita vontade, de muito empenho e além de tudo, temperada com imponderável, né? Porque é uma partida onde o Bruno fez 2 gols. Quer dizer, o Bruno foi decisivo e decisivo mesmo, tanto com uma boa atuação quanto na participação dos gols. Ele empata o jogo praticamente como centroavante rompedor. O Bruno é o melhor lateral direito do Brasil, foi o Léo Prazeres que disse. Pois é, o Léo Prazeres também disse que o Fábio é o jogador mais bonito do Brasil. Bom, então aconteceu o seguinte, somando esses fatores, mais a juventude, mais a pegada, e principalmente no campeonato, onde os times até agora você tem uma proximidade muito grande, as pontuações são baixas, há um equilíbrio muito forte das equipes, não é nenhuma surpresa do Fluminense, que ainda tem os resquícios de 2012, não é mais o time de 2012, mas ainda tem jogadores de qualidade, tem jovens promessas atuando com muita velocidade, com muita pegada. Não foi surpresa. Muito antes do gol da vitória feito pelo Bruno de cabeça, o Fluminense já poderia ter feito 2 anos, poderia ter feito gols depois daquilo. Aí, claro, o Criciúma vem desesperado, tenta uma pressão, como todo time que joga em casa, necessitando do resultado, tenta fazer um certo abafo. Mas o Fluminense, eu considero a atuação bastante razoável. Num campeonato que os times em geral ganham um pouco fora de casa, ganhar o Criciúma não é tão simples, o Fluminense conseguiu essa tarefa. Ainda mais que, pelo que eu vi, né, o estádio estava bastante cheio, né? A torcida do Criciúma estava apoiando. Sim, uma forte pressão também. O Heriberto Rios é um dos estádios ainda que não tem aquele clima de arenão de Copa do Mundo, né? Geralmente mais vazio, sem a pressão. Lá a pressão é constante. Então, esse foi também um ponto forte, um ponto importante do Fluminense. Mas, Caldeira, eu queria perguntar o seguinte para você. Eu vi muitos comentários, o pessoal reclama que o Fluminense está entrando mal em todos os jogos, e só a partir da primeira mexida do Luxemburgo que o Fluminense começa a jogar bem. É assim que está sendo? Cara, é o seguinte, o Fluminense realmente tem começado a jogar mal, tá? Enfim. No jogo contra o Criciúma, o Luxemburgo errou de escalar o Diguinho, né? Não sei o que ele queria ali, enfim, o Diguinho estava voltando de contusão. Tomou cartão, mas o Diguinho entrou muito mal no jogo contra o Criciúma, né? Assim, foi triste, ia ser expulso e, na verdade, o Diguinho é engraçado, o Diguinho faz tanta falta, dando cartão, que até quando ele faz falta, ele marca o pênalti, né? Porque pra mim não foi pênalti ali. E não foi mesmo. Ele tomou, também foi uma compensada porque teve um gol manulado dos caras, né? E agora, se o Luxemburgo escalou mal, tem uma coisa que ele tem de bom. Ele não fica esperando dar 15 minutos finais, aquela coisa básica. No segundo tempo. Ele de cara substituiu, tirou o Diguinho
E ele percebendo que o lateral esquerdo do Criciúma estava uma água lá, ele foi lá e mexeu. Cara, agora é o seguinte, o Luxemburgo precisa rever isso, porque, cara, se o time joga melhor no segundo tempo, por que não entra com o time que joga no segundo tempo? É tipo aquela piada, é uma piada, não é verdade, mas se a caixa preta é a única coisa indestrutível da avião, porque o avião vai feito com a caixa preta. Exatamente. Então, cara, tem que mudar esse time, porque está começando muito mal. E agora, o Fluminense tem um poder de reação muito grande, né? Conseguiu, como o Paulo falou, não é fácil jogar lá no Liberty, fazem pressão. Eles estão torcendo lá no argentino, né? Mais do que até a imagem. Você percebe a torcida deles cantando o tempo inteiro. Tá? E, cara, foi uma pressão em cima do juiz também, que já tinha errado o gol anulado. Tomamos um gol para variar, mais uma falha da zaga, mais uma falha do Anderson. Não sei até quando a gente vai ter que aturar o Anderson, né? Enfim, e depois o Fluminense conseguiu reagir, né? Um lance de lateral para lateral no final do primeiro tempo, o Carlinhos cruzou com o Bruno, pro Ventorio. No segundo tempo o Fluminense jogou bem, acho que o segundo tempo foi bom o Fluminense. A vitória acabou sendo um resultado justo com a entrada do Birubiru para variar, melhorou o jogo. E o segundo gol saiu, o Birubiru foi uma jogada individual, passou pro Sobe, Sobe deu aquele chute dele, foi de travessão, sobrou pro gol. Depois foi segurar o resultado, o Fluminense foi para lá, foi para cá. Foi um resultado importantíssimo, né? Mas o Criciúma esteja batalhando lá embaixo, cara, não é fácil ganhar lá no não é todo mundo que vai ganhar lá, não. Mesmo o Criciúma estando na zona de rebaixamento. E deu uma impulsionada na gente que se a gente tivesse feito resultado aqui no Maracanã, teria contribuído ainda mais para ser. Se a gente tivesse vencido o Curitiba, a gente estava em 7º lugar na tabela. Né? Mas você falou do Anderson, eu sei que tem alguém aqui na mesa que adora o Anderson. Renato, você que é o grande fã dele, como é que você viu esse jogo contra o Tigre? O Renato gosta muito do Anderson e manda um abraço para o Fábio Braga, o jogador perseguido. Perseguido, exato. Eu não entendo o Anderson, ele deve saber algum segredo de alcova do Luxemburgo, não é possível. Porque ele está chantageando o Luxemburgo para estar em campo. Mas não é só o Luxemburgo não, Abel declarou que ele, para onde ele for, ele vai levar o Anderson. Mas esse cara então, sabe. O Abel está no nada nesse momento, deveria levar o Anderson para o nada. Boa. Quem sabe, né? Leva para o Flamengo. Mas eu não entendo realmente o indivíduo na zaga. Talvez falta de opção, né? Porque toda hora ele falha, toda hora, a hora toda, o tempo todo. E realmente, já foi tudo dito do jogo, no segundo tempo o Fluminense cresce em todos os jogos, geralmente eu venho falando isso aqui. E aumenta a velocidade, né? Geralmente se espera o contrário, né? Eu acho o primeiro tempo, sempre eu falo que eu não gosto do primeiro tempo e no segundo o Fluminense se supera. E eu não entendo, se o Birubiru melhora a produção do time no segundo tempo, por que ele não entra no primeiro? Só duas coisas rapidinho aqui. Primeiro, não pode falar da atuação do Cavalieri, né? Espetacular, defendeu o pênalti. Malandro, né? Ficou esperando, o cara bateu no meio e pegou. E não só o pênalti, depois ele também fez várias defesas. Caldeira, eu posso falar, afiançar você, em mais de 50% dos pênaltis, se esperar, vai pegar. É verdade. Talvez por jogo do cobrador de treinem pouco e ficam esperando o goleiro sair e são indefinidos, né? Quem já treina muito, já corre decidindo. Mas os pênaltis que o Fred perdeu um tempo atrás foram todos esses, que ele ficou tentando esperar a definição do goleiro e quando chutou em cima. O próprio Sobis no pênalti que ele fez agora, recente, ele bateu no meio. O goleiro pulou. Só que deu um chute fortíssimo, encheu o Conca, então não teve nem conta. Bom, já vamos engatar então o Fluminense Curitiba, né? A torcida estava empolgada, achando que o Fluminense ia dar mais um pulo na tabela, está todo mundo esperando uma vitória, né? Mesmo porque o Curitiba venceu um Alex, né? E aí, enfim, eu queria começar até com o Caldeira logo. Pô, mas vou começar com o pior, porque eu acabei não indo ao jogo, eu tive que tocar com o grupo. Desculpa, não sabia. Mas Tricolébinho. Tricolébinho, mas só assim, vou falar bem rápido, porque eu não vou poder falar do jogo em si, só tentar contextualizar. Cara, pelo que eu vi ali, revi alguns lances, é a tônica que está dando nesse último jogo do Fluminense. Começa mal o primeiro tempo. Ele começa tão mal assim. Se parar pra pensar, o próprio princípio não estava mal. Tomou um gol até meio. Como foi o Atlético Paranaense? Estava bem, tomou um gol, né? Mas assim, ele começa vacilante, toma um gol, e aí depois começa as substituições e as mudanças para poder alterar o placar, né? Cara, o Curitiba é um time mais bem armado que o Criciúma.
E é um time, até, apesar da Atlético Paranaense estar melhor colocado do que o time de São Paulo. Então é um adversário difícil ser batido mesmo no nosso domínio, né? Mas tinha que ter ganho, né? Tem que ganhar no Maracanã. E no final das contas, o resultado não foi tão ruim, porque isso eu vi, a gente acabou de tocar, parei na frente da televisão para ver o jogo, um contra-ataque do Curitiba no último minuto. O Rafinha fez a falta, também não era para ser expulso, porque houve falta de quadro, inclusive no jogo do Criciúma, o cara ficou cara a cara, chutou da trave, a bola sobrou, aí o zagueiro, não sei quem estava ali, em vez de disparar a bola, deixou ela passar. Você ficou com medo de aí sobrou limpo o cara do Curitiba. Parou, olhou e chutou lá pra cima. Cara. Imagina isso atrás do gol, né? Todo esse lance atrás do gol. Então, se parar pra pensar pela positiva, lambeu os meses que o empate foi bom, porque ia tomar um gol no final. Mas era jogo pra ter ganho, com 40 mil pessoas no Maracanã, né? Parece que foi 35 mil pessoas. Pois é, cara, era pra ter ganho. Agora vamos ter que correr atrás, o Goiás vai ter que pagar a conta. Renato, queria aproveitar a sua especialidade, digamos assim, um homem da medicina. Os jogadores do Fluminense, alguns muito importantes, como o Rafael Sobis, eles têm terminado o jogo exauridos, né? Parece que contra o próprio jogo contra o Curitiba, o Rafael Sobis vomitou no final do jogo. Ele não conseguia falar. Ele não conseguiu falar. Ele não conseguia falar. Isso é cansaço, é excesso mesmo. Eu estranhei até porque ele não teve câimbra. Eu achava que ele talvez até tivesse câimbra, ele não conseguisse jogar. Mas essa semana vai ser uma semana cheia, o Fluminense vai poder descansar, vai poder treinar, porque nós não temos jogo no meio da semana. E o Carlinho também saiu por sentir dores musculares, né? E eu acho que o Fluminense essa semana ele vai voltar. Ele, inclusive, já volta. O Valência vai treinar. Esperamos a estreia, né, deles em 2013. Né? Mas vem cá, se ele sem treinar coletivo é capaz de se machucar, não? Essa é uma preocupação. Mas o esforço repetitivo para um atleta, né, é prejudicial. Ele precisa ter um tempo de reposição, de descanso para repor as energias. Cara, esse calendário ridículo, absurdo, que é da dupla CBF Globo, que impõe aos clubes. Ano que vem, gente, o Campeonato Carioca vai começar no dia 13 de janeiro, segunda semana de janeiro. 8 dias para cara, eles conseguem limando, né? Aperta o calendário, agora vão limar para a temporada. Se eu sou o Fluminense, é time reserva, bicho. Time reserva, até fevereiro. O decano do futebol brasileiro explicou o que está acontecendo nesse momento. Quem melhor do que ele? Eurico Miranda. Não, mas ele estava dando uma explicação sincera a respeito de onde vinha o problema. O problema é que a Globo determinou, né, a esticada da Copa do Brasil, porque os clubes haviam reivindicado jogar o mínimo possível às quartas-feiras. Como ela exige um jogo para fazer a programação dela às quartas, um jogo de meio de semana, a determinação da esticada da Copa do Brasil parte da Globo. Então não adiantou nada intercalar o Campeonato Brasileiro, colocar só em jogos de final de semana, porque a Copa do Brasil ocupou espaço. Cara, a gente bate aqui todo o programa, cara. O Brasil precisa tirar o futebol da mão da Globo, cara. Isso é urgente, isso é pra ontem. Tem que sair da mão da Globo, entendeu? Alô, Flapress, um beijo. Vamos seguir lutando contra o status quo, né? Bom, e assim acaba o primeiro bloco do Panorama Tricolor. Voltamos daqui a pouco com o Jabás, Fluminense Goiás e a reunião da Flu Sócio. Fique com a gente, até daqui a pouco.